Bem, agora vamos começar a segunda aula, né, do TI para leigos da DT Academy. E nesse capítulo 2 vai ser a continuação, porque no primeiro capítulo a gente entendeu sobre o início, né, de como tudo começou. E nesse segundo a gente vai falar sobre a partir dos anos 90 em diante, para hoje em dia, certo? De forma mais resumida. Então, antes da gente falar de inteligência artificial da história, tem uma parte muito importante que foi fundamental, que foi a era dos computadores pessoais. Porque antes o que, que acontecia? Só existia a parte científica e a parte militar que usavam essas tecnologias. A partir dos anos 90 foi da onde cresceu essa parte, que foi a criação dos computadores pessoais. Até um pouquinho antes, 80, mas uma dica que eu dou para vocês é assistir esse filme, que é Piratas do Vale do Silício. Aqui tá em português de Portugal, né? Que eu até tô vendo agora. Mas é Piratas do Vale do Silício. É um excelente filme para você entender essa questão da Apple e também da Microsoft, da rivalidade deles, né? Por quê? Porque no filme ele já retrata a questão do Steve Jobs criar o computador pessoal, o Bill Gates também já mostrando a questão do sistema operacional Windows, a questão do usuário, com essa questão da interconexão entre o usuário com a máquina. Nesse caso aí não era nem ainda inteligência artificial, mas já foi um ponto inicial para a gente começar a entender do uso da IA. Beleza? Eu vou dar uma aproximada aqui para ler um pouco, né, o que está aqui. No caso, os PCs chegaram nas casas de escritórios, né? E o acesso à tecnologia se popularizou com a internet. E a outra parte também muito importante, além disso, foi a internet. Por que, que a gente tem que entender isso? Lá na frente, a gente vai ver a parte das tecnologias de dispositivos móveis que também são fundamentais para que se popularizasse até hoje a inteligência artificial. Beleza? Então, os anos 90 aqui ele foi um ponto muito fundamental do crescimento, não só dos computadores pessoais, mas também da internet. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Vamos para outro slide, né? Outro ponto importante, ó. Muito legal ver isso aqui, ó, essa cena, que é a IA vence um campeão humano. O que isso significa? Quem não se lembra de Garry Kasparov? É aquele enxadrezista, né? Desculpa, minha boca tá seca aqui. Então, o supercomputador Deep Blue da IBM ele derrota ele, né? Ou seja, depois de muitas evoluções, parece que já teve antes, né, dessa batalha aí épica, né? Que o Garry Kasparov venceu, depois teve um empate e não deixar nem ele ver, inclusive foi muita polêmica esse aí, certo? Então foi uma batalha bem difícil. Então a inteligência artificial já estava começando a evoluir a partir daqui, mas claro, ainda não era que a gente conhecia ainda com a generativa, né, da OpenAI, né? Mas aqui já começou a ter. E uma curiosidade muito importante de falar dessa parte, o que, que acontece? Muitos falam que o computador vai ficar super inteligente, que não sei o que, os humanos vão perder sempre, não sei o que. Mas aí que tá o lance. Quando eu vejo essa cena, o que eu vejo de hoje em dia, o que acontece? Grandes enxadrezistas hoje em dia, eles usam atualmente, sempre foi lá no começo, o uso dos computadores para treinar xadrez. Por quê? Como o xadrez ele é um esporte de mente, então ele tem outras formas de jogar e o humano ele começa a treinar. Por exemplo, o chess.com, que é o site lá de xadrez, lá tem os tutoriais, lá você joga as partidas, lá você vê as jogadas, você joga com a máquina também. Então vários tipos de IA nesse caso aí, e os jogadores começam a aprender. Ou seja, esporte de mente, quando você treina no online depois para você partir para vida real, costuma ser bom nesse caso aí, entendeu? Então, essa dica aí que acontece geralmente. Grandes enxadrezistas hoje em dia jogam muito, principalmente pelo chess, beleza? Além de outros esportes como damas e outros tipos de esporte também. O próprio PokéStars, eu não sei se eles usam IA nesse caso aí, que é do Texas Hold'em, né? Uma boa parte treina, principalmente nas jogadas de cartas de combinações, né? E entre outros. Mas o xadrez ele é mais enfático nesse caso aí, porque você percebe facilmente as jogadas, né? Você treina através da máquina, que ela tem mil e uma possibilidades, né? De você conseguir jogar e já depois que você parte para a vida real a história muda,
beleza? Então isso aí tá muito mais comum do que você imagina. Por isso a importância dessa batalha aí de partidas, né? De xadrez contra humano e máquina. Outra coisa também, ó, 2000 a 2025, internet rápida e dados de crescimento. A gente tinha internet discada, que inclusive hoje em dia ela foi fechada na América Online, quer dizer, o AOL, né, ele fechou esse ano de 2025 a internet discada, quer dizer, não existe mais, beleza? E essa evolução é muito importante, por quê? Porque nessa época aqui não existia ainda a inteligência artificial para uso de dados. No caso ali, ó, vou até aproximar um pouco para ver, que o texto está bem pequeno. Mas o que que acontece, ó? A internet, quando ela começou a evoluir, antes só tinha internet discada. Então, quem se lembra do barulho? Eu não sei fazer o barulho, mas quem se lembra vai se lembrar. Beleza? E aqui é a evolução da velocidade da internet, ó. Os principais aqui, ó, tá bem pequeno, mas eu vou aproximar para mim. Os primórdios, né, da internet discada, que foi lá na década de 90, né, ou seja, 28 a 56 kbps, quer dizer, bem pequenininho, né. 2000 com a chegada da banda larga, né, nossa, eu lembro demais quando chegou. Acho que foi a GBT ainda, né, que chegou depois, né, e tudo. Fibra ótica, né, que já é outra parte também, que aí já começava a vir os gigas, né, nesse caso. E atualmente estamos com o 5G, né? Nesse caso, que foi testado lá para os lados de Londres, Europa, aqueles lados ali. E agora está chegando também no Brasil já. Já chegou, na verdade. Né? Mas o que que acontecia? Quando não se tinha a inteligência artificial, é usado banco de dados relacionais, nesse caso, ou seja, você tinha que relacionar. Para quem estuda banco de dados, tem a questão das entidades, relacionamentos, né? Então, era muito importante isso. As entidades são os dados que você criava, e os relacionamentos são entre conexões, beleza? Os scripts, que eram, no caso, as linguagens PHP e Java, que são usados até hoje, inclusive. E processamento local em servidores, que também é muito usado hoje, certo? A internet rápida, mais acessível, facilitou muito essa questão do uso, né, desses dados, né, para ter o processamento melhor. Mas o que que acontecia? Como não se tinha a inteligência artificial nessa época, tinha que se coletar dados de formulários online. Isso também antes já do Google Forms também. E o Google Forms inclusive oferece dados também, além de formulários criados próprios por empresas. Beleza? Já chegou nesse ponto. Então, a IA, nesse sentido, já ia começar a evoluir através dessas informações, mas ainda não se tinha a inteligência artificial nesse caso. Beleza? Esse carinha aqui é o Geoffrey Hilton, né? Que é um dos criadores do conceito de Deep Learning, nesse caso aqui. Então ele foi uma figura muito fundamental para se criar as redes, a volta das redes neurais, que foi estudado anteriormente por outros pesquisadores, certo? Então esse carinha aqui ele foi muito importante, inclusive ele, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel, e no prêmio Nobel ele fez já o alerta que ele fala sobre o uso das IAs, né? E uma das frases que ele usou foi essa daqui, ó. Se houver alguma maneira de controlar a inteligência artificial, devemos descobrir antes que seja tarde demais. E cara, essa frase dele aqui faz muito sentido hoje em dia, pois hoje, quando surgiu inclusive a OpenAI, nesse caso aí, o que que aconteceu? Muitas pessoas que não souberam usar, qual foi um dos principais problemas que surgiu? Por exemplo, assim que surgiu a inteligência artificial, muita gente tentou criar livros para editoras e eram mais de 5, 10 mil livros, só que foram desaprovados porque as editoras tiveram que fechar, inclusive, essa parte dos livros, pois eram muitos, impossível de serem feitas, né? Então já começou por aí, né? Isso aí foi um dos problemas caso a pessoa não soubesse usar a IA, né? Artigos científicos, nossa, cara, de monte aparece plágios. Quando a pessoa não sabe usar a inteligência artificial, não é à toa que a parte acadêmica tá tendo que aprender também isso, certo? E hoje está mais rigoroso nesse sentido.
Uma outra coisa também, ó. O que seriam as redes neurais, né? Vou ler aqui para vocês, né? Um subconjunto de ML, né, focado na criação de redes neurais artificiais, ou seja, sistemas que imitam o cérebro humano, adaptando-se e aprendendo a partir de grandes quantidades de dados. Quando a inteligência artificial ela recebe as informações, ela tem uma rede neural, só que é eletrônica, obviamente, né? E nela, cada informação que ela for absorvendo, por isso que o usuário, quando ele vai escrever o prompt, ele vai passando as informações. Por exemplo, quando eu for mostrar as aulas práticas no ChatGPT, eu vou mostrar como é feito isso, né, de forma prática. Então, cada um prompt você tem que criar com uma temática. E essa temática ela vai ser cada vez mais explorada. No início ela não vai acertar tudo a IA, mas na verdade você tem que ficar informando ela para depois ela melhorar. Por isso que eu usei o exemplo lá do Portugal, porque o Portugal a IA não estava acostumada ainda. Hoje deve estar mais do que acostumado, né, a entender o assunto sobre Portugal, que é a pseudolinguagem de programação, né? Então, isso é um ponto muito fundamental para vocês entenderem como funciona a inteligência artificial. Então, ele foi muito importante sobre aprendizado profundo, que o Deep Learning ele propõe isso. Ou seja, cada vez mais que eles recebem perguntas, eles vão elaborando melhor as respostas. Ok? Voltar aqui. Os smartphones também foram outro ponto fundamental também na evolução da inteligência artificial. Assim que o BlackBerry, para quem não sabe, o BlackBerry é um celular que tinha botões, né? Nesse caso. Só que o que aconteceu? O Steve Jobs ele lançou o iPhone nessa época de 2007, né? Se não me engano, aquela mega apresentação clássica dele, né? Informando lá o que o iPhone iria fazer e que depois deu um boom, um salto muito grande, né? Uma dica que eu dou para vocês é assistir esse filme, BlackBerry, né? Desculpa não falar de nome direito. É um filme que fala sobre a empresa BlackBerry, né? Que tinha os pages, depois mostrou os botões, né? E tudo. Então, é um filme muito bom que você percebe a evolução das tecnologias também junto com o Pirata do Vale do Silício. Dois filmes que eu recomendo muito. Você assistir, ele é um pouco canastrão o filme às vezes, né? Apesar do outro também ser mais eu acho que o Vale do Silício que ele tem muita coisa informando, entendeu? Mas o BlackBerry também é legal pra gente ver esse sentido, né? Ele fala mais de questões empresariais, mas vale muito a pena assistir para você entender essa questão da evolução, né, das tecnologias, né? Então, por que que o celular ele é muito importante, o celular, desculpa, por que que o smartphone, o iPhone, os dispositivos móveis são muito importantes? Porque são muito mais acessíveis, né? E são muito mais fáceis de capturar dados. Não é à toa, por exemplo, que boa parte de aplicativo de jogos, você vê rankings, você vê outros tipos de informações, né? Informações financeiras, né, de banco, principalmente, pagamentos de bancos digitais, e além, claro, de outras coisas, né? Então, dados de dispositivos móveis são importantíssimos. Não é à toa, por exemplo, o mercado de jogos ele tem muita informação através do dispositivo móvel. Tem um público também geral, entendeu? Então, por isso que o dispositivo móvel é uma ferramenta indispensável, principalmente para a criação não só de IA, mas também para outros tipos de programas e entre outras coisas. Beleza? Voltados para a tecnologia. Aqui, ó, tem uma coisa, ó, que é a era da nuvem, né? O que seria essa era da nuvem? No caso, o cloud é como ele se fosse um computador na internet. Ou seja, você pode guardar arquivos, roda programas e acessa tudo em qualquer lugar sem precisar instalar nada. Mas o que isso tem a ver com inteligência artificial? Muita coisa. Porque uma das partes que a inteligência artificial precisa é justamente tecnologia na nuvem, certo? Então, boa parte dos bancos de dados como Databricks, também o Azure da Microsoft, Google Cloud, a AWS que é da Amazon, eles precisam armazenar não só a parte de programação, mas também as informações de banco de dados, ou seja, e tem o tal do cluster, né, que é feito o processo lá para fazer a parte que roda, né, no caso, os códigos, os programas, né, e as informações do banco de dados. Então, costuma custar muito, obviamente, né, nesse caso, mas é muito importante para que se tenha informações. Não é à toa, por exemplo, ó,
que nessa parte onde tem os clientes e depois ele parte para internet, depois tem os servidores na nuvem. Por exemplo, existe nesse caso aí para usuários comuns o Google Documentos, né? Nesse caso, que é onde você pode armazenar dados, como por exemplo, arquivos estilo Word, planilha estilo Excel, PowerPoint. Você pode usar o Google Form que já dá a base de dados dela, entendeu? Para não salvar só no computador, beleza? Então, existe essa parte da era da nuvem, que é muito importante, principalmente para as inteligências artificiais. Então, todas as inteligências artificiais que você for ver, que são criadas, elas têm que ter a parte da nuvem para ser armazenada, justamente para não perder esses dados, ok? Então, continuar aqui. 2011 já surgiu também as assistentes virtuais, os assistentes ou as assistentes virtuais, né? O primeiro que foi criado, inclusive, foi o Siri da Apple, né? O que seria um assistente virtual? É um profissional que oferece serviços administrativos, né, técnicos e criativos remotamente. Um agente de software como a Siri, Alexa, entre outros, que executa tarefas por meio de comandos de voz ou texto. Ainda existe humanos fazendo atendimento de serviços? Sim, a própria Adobe, inclusive, usa humanos ainda, certo? Mas tem algumas empresas que já estão começando a adotar, já é realidade, assistentes virtuais, né? Que são também alguns com chatbots que eu vou mostrar daqui a pouquinho, beleza? Então, o Siri também foi um ponto muito fundamental para se criar os assistentes virtuais nesse caso aqui, beleza? Para conversar com pessoas, porque às vezes o que acontece, a empresa quer reduzir custos, né, com pessoas, ou até mesmo criar possibilidade de informações para fazer perguntas, né? Às vezes não são 100% perfeitas de início, mas depois começa a se aprimorar, certo? Vou até passar aqui um pouco, depois a gente vai chegar lá mais na frente, falar sobre isso. A IA vence novamente, só que vence o jogo mais difícil do mundo. Esse jogo aqui se chama Go, que é aquele xadrez asiático, né? Eu não conheço bem. Mas aqui é só um detalhe importante, que o programa da AlphaGo, né, da DeepMind, né, ele derrota o campeão mundial de jogo do Go, né, que é esse joguinho aí que é tipo um xadrez asiático, né, e bem difícil por sinal. Então já prova os avanços do raciocínio da inteligência artificial na parte estratégica, ou seja, já está começando a evoluir. Então foi um torneio que teve, acho que foi na Coreia, se eu não me engano, e o carinha que era o melhor do mundo perdeu para a máquina, nesse caso. Beleza? E, cara, não sei se vocês perceberam, mas esse cara aqui, ó, que tá do lado esquerdo, ele é o cara que usa o computador, ou seja, a inteligência artificial. No Kasparov foi a mesma coisa, só que a diferença é que no Kasparov, o pessoal ficava na parte interna, não ficava no palco lá, nesse caso. E aqui ele já fica explicitamente, ou seja, acho que já deve ter mudado algumas regras, né, para não ter marmelado, né? Entendeu? E daí, quando surgiu 2022, a revolução da IA generativa, aqui sim que começou a ter essa questão do ChatGPT, da OpenAI, que aí que começou tudo. O lançamento do ChatGPT populariza, que cria textos, imagens, códigos, milhões de pessoas começaram a usar. E cara, quando começou essa época que todo mundo começou a usar. Foi daqui também que eu comecei a aprender a usar as IAs, certo? E elas ajudam muito, David, demais. Principalmente na parte de processos de trabalhos, né? Não só na questão de imagens, mas também processos de trabalho, principalmente para agilizar muita coisa, certo? Então a generativa, ela costuma criar muita coisa de respostas muito variadas, né? Principalmente se você, depois eu vou mostrar algumas coisas como for na parte prática, beleza? Então, basicamente é isso. Então, a partir daqui, o que a gente vai começar a entender? Que a inteligência artificial generativa, ela vai começar a criar redes neurais e que ela vai começar a criar impossibilidade de respostas. E a diferença aqui é que ela vai usar as pesquisas online de internet, beleza? Ou seja, vai pegar de várias fontes existentes pelo mundo para se criar o máximo de respostas possíveis, certo? Então, foi muito importante essa parte aqui para a gente começar a entender como a inteligência artificial começou a evoluir muito rápido. E vamos partir para outra aula agora, né?